Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História Antiga, nossa terceira aula. Então, nesse caminho que nós estamos traçando, né, esse já é o nosso terceiro encontro, nós estamos falando sobre produções historiográficas acerca disso que nós chamamos de História Antiga, não é? Que é um período da história, mas também um recorte realizado por historiadores, por profissionais da área a respeito de um passado. Então nós temos trilhado esse caminho de investigação, não é? De reflexão sobre esse período. Eu sou o professor José Osvaldo, não é? E nessa nossa terceira aula, o tema é o mundo helênico. Esse termo helênico é um termo para os iniciantes que não é muito comum, né? É mais comum vocês encontrarem materiais didáticos, em livros sobre o tema, mundo grego, Grécia Antiga, mas nós vamos problematizar também hoje esse termo helênico. Então, além das sociedades antigas, sobre as quais nós falamos na aula passada, outras duas importantes civilizações da antiguidade deixaram um legado muito importante para a atualidade, né? Quando eu falo legado, eu estou querendo dizer herança, bagagem, né? Coisas que eles ofereceram e que nós utilizamos ainda hoje, dadas as devidas proporções, realizadas mudanças e adaptações nos dias atuais. Eu estou falando, sobretudo, dos gregos e dos romanos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a famosa civilização grega. Obviamente, pessoal, vocês sabem que é uma história bastante intensa, bastante extensa também, né, temporalmente. Então, por isso, nós vamos apresentar um recorte, uma interpretação sobre aquilo que nós chamamos de história antiga. Por isso, eu selecionei para a aula de hoje temas que eu considerei pertinentes e que estão baseados no nosso livro didático. Então, sempre ressalto a vocês a importância de, em casa, antes das aulas, consultarem o nosso livro didático, lerem o livro didático, porque, de certo modo, ele serve como base para as nossas aulas, tá certo? E aí, para dar início à aula de hoje, como de costume, eu vou fazer o convite ao estudo, ou seja, eu vou apresentar para vocês brevemente os assuntos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, sempre tentando colocar você na perspectiva aqui do convite ao estudo, então eu insiro novamente você como historiador ou futuro historiador, deve observar aspectos da chamada história da Grécia Antiga e também de produções culturais ao seu respeito de modo crítico, ou seja, nós já conversamos sobre essa palavra, né? De modo reflexivo, de modo pensado. Então, de fato, nós sabemos que o mundo de hoje é muito influenciado pelos antigos gregos, né? Pelo modo como eles viveram, como o modo pelo qual eles pensaram o mundo. Então, a ponto de, inclusive, nós produzimos um monte de cultura sobre a vida desses gregos antigos, sobretudo no mundo da ficção, no mundo do cinema, dos jogos, né, que tentam representar aspectos desse estilo de vida dos gregos na antiguidade. Por isso, aqui o convite ao estudo pede a vocês que, além de observarem aspectos da história da Grécia Antiga, vocês também reflitam sobre produções culturais a seu respeito de modo crítico. Por quê? Essa perspectiva aqui, ela incide, sobretudo, na atuação de vocês em sala de aula. Então, como nós temos conversado, sempre apresentando, além dos conteúdos referentes à história antiga, dicas didáticas, né? Metodologias didáticas para vocês trabalharem com história antiga na sala de aula, produções culturais, elas são muito importantes para aproximar o aluno, esses alunos mais jovens, desses conteúdos historiográficos e históricos. Então, recolhendo essas informações, essas fontes, esses materiais didáticos e trabalhando eles em sala de aula de modo crítico, vai ajudar a acrescentar ainda mais nas aulas que vocês vão dar futuramente, tá? Então, cientes dessa metodologia KLS, que é fundamental que vocês leiam o livro didático,
vocês também sabem que as nossas aulas elas são baseadas nessa situação geradora de aprendizagem e da qual decorrem 3 situações problema, tá? Então, nós vamos, depois do convite ao estudo, conhecer também a nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos voltar ao quadro. Então, na nossa situação geradora de aprendizagem, que é uma problemática que serve aqui para didatizar a nossa aula, não é? Nós trabalhamos todos os conteúdos a partir de problemas de ordem mais prática. Ela diz o seguinte: como historiador, você deve analisar aspectos da história grega de forma crítica. Então, vejam, essa primeira parte, ela retoma o convite ao estudo, mas nós vamos além. Como a ideia de que a civilização ocidental é herdeira da tradição da Grécia Antiga. Ou seja, nós recebemos como herança elementos fundamentais da cultura grega. Além desse aspecto, você deve refletir sobre generalizações que atribuem características da Grécia Antiga, especificamente de Atenas. O conceito de generalizações ele já foi trabalhado também na nossa aula, e é um conceito que foi problematizado pelo historiador brasileiro Norberto Guarinello, não é? Quando ele nos diz que as generalizações, ora, facilitam o estudo das sociedades antigas. Nós já trabalhamos com isso, mas nós temos também que perceber as particularidades. Nesse caso, a situação geradora de aprendizagem, ela pede a você que observe as generalizações, sobretudo as generalizações que são feitas a respeito de uma famosa cidade da Grécia Antiga, chamada Atenas. Talvez a mais famosa, por isso é aquela na qual os historiadores dedicam mais generalizações, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, ou seja, nós vamos refletir sobre essa fama grega de ser o berço, o lugar de nascimento da nossa cultura, a cultura que deu forma ao mundo ocidental. Conceito de Ocidente que também foi trabalhado nas aulas anteriores, ok? E aí, para complementar essa problemática inicial da aula, eu convido vocês para verem um vídeo brevezinho sobre a nossa aula de hoje. Então prestem atenção que ele é bem curtinho. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, olha lá, nós fizemos o convite ao estudo, depois vimos a situação geradora de aprendizagem e agora nós vamos conhecer a nossa primeira situação problema. Vamos ao quadro. Nessa situação problema, eu vou alterar o título, aqui há um equívoco. O título correto dessa tela seria Cidade. Então, eu peço que vocês anotem no material de vocês também. E democracia, porque é disso que a nossa primeira situação problema vai tratar. Então, na situação problema 1, você tem que pensar sobre a democracia ateniense. Veja que não fala democracia grega, fala democracia ateniense. Não apenas em seu desenvolvimento, mas também nas grandes diferenças existentes entre esse sistema durante a vigência em Atenas na antiguidade e o entendimento atual do termo democracia. Esse é um exercício muito gostoso. Se não ficou claro, nós vamos pensar, nós vamos fazer uma análise comparativa de como funcionava, grosso modo,
o sistema democrático ateniense na antiguidade e como funciona a democracia atual no Brasil. Óbvio que nós vamos focar nas características desse sistema político que ocorreu na antiguidade. Tá? Então, eu entendo que vocês têm uma dimensão desses termos, democracia, afinal nós estamos em uma época de campanha política e esse tema ele tem sido bastante debatido no nosso sistema político, afinal nós vivemos em uma democracia, não é? Teoricamente, e essas discussões elas acontecem o tempo todo. A democracia é um sistema vivo, é um sistema que precisa da atuação do cidadão. É o cidadão que cria essa democracia. A democracia nunca vai ser um sistema pronto, gente. Democracia sempre dá dor de cabeça, sempre dá trabalho, porque ela depende de nós. É que nem cuidar de uma casa, né? Quem cuida da casa, limpa a casa, sabe que nunca acaba o serviço doméstico. Então, a democracia é mais ou menos assim. Todo dia nós precisamos dar uma atenção a ela, todos os dias nós precisamos refletir, e a base do sistema democrático é o diálogo, é a conversação. Tá certo? Então, a democracia é um sistema político que surgiu na Grécia Antiga, mais especificamente em uma cidade chamada Atenas. Depois nós vamos problematizar também o conceito de cidade na antiguidade grega, tá? Mas eu quero ressaltar primeiro uma característica geral desse sistema democrático. Surgiu principalmente depois das famosas guerras médicas. As guerras médicas que foram um conflito entre gregos e os chamados medo-persas, né? Dois grupos que habitavam a região onde hoje é o Irã, né? Lá no Oriente Médio, região que nós já conversamos sobre também. Então, os persas, eles tinham a característica de um governo imperial. O império, ele quer sempre conquistar a terra dos outros, sempre conquistar terras alheias, para crescer o seu território, adquirir riqueza, adquirir escravos, enfim. E esse Império Persa, ele foi avançando até chegar lá onde os gregos habitavam. E os gregos resistiram. Resistiram em uma série de batalhas que ficaram conhecidas como guerras médicas ou guerras greco-persas, tá? Depois, ao final dessas guerras, dessas batalhas, a cidade de Atenas, ela surgiu como uma cidade muito poderosa, né? Sendo uma das quais liderou os gregos contra os persas. Então, depois dessas guerras, é estabelecido na cidade de Atenas, no século V antes de Cristo, esse sistema político que nós chamamos de democracia. Tá? E a democracia, ela contribuiu para que a vida na cidade de Atenas fosse muito intensa, provocando debates artísticos, né? Porque o conceito de democracia e de política naquela época era um pouco mais amplo. Hoje parece para nós que política é uma coisa de profissionais, não é? Só quem se dedica exclusivamente a esta prática é que pode exercer esse trabalho, mas não. Na antiguidade, todos aqueles que eram considerados cidadãos tinham que debater, refletir, pensar, sobretudo em praça pública, a respeito das questões que envolviam a vida na cidade. Então, as pessoas, elas não eram compreendidas tanto na sua individualidade, como acontece hoje. Elas eram vistas como membros de uma organização, de uma comunidade política, e a vida política nessa cidade era muito, muito intensa, tá? Então, eu vou convidar vocês agora, nós vamos ao quadro, para observarmos aspectos da história da Grécia Antiga. Eu montei aqui uma linha do tempo, tá? Por quê? Para tornar mais didático e visível características gerais, ou seja, eu estou fazendo generalizações aqui, de períodos da história grega. Por que que essa linha do tempo ela divide a história grega em 5 períodos, né? Nós temos 5 caixas aqui. Porque é uma questão didática, é justamente para facilitar a compreensão. Então, a linha do tempo, ela também é um recurso didático muito importante para ser utilizado em sala de aula. Então, eu vou mostrar para vocês 5 períodos históricos que nós dividimos a longa história da Grécia Antiga e vamos ver quais as características principais de cada um desses períodos, tá? Então, a história da Grécia Antiga ela é longa, ela é complexa
E por isso, para facilitar a sua compreensão, os historiadores fazem essa divisão. Então vamos lá. O primeiro e mais antigo período é o período pré-homérico, que vai de 2000 a 1200 a.C. Nesse período, os primeiros povos indo-europeus se fixaram no território grego. Quem são esses povos indo-europeus? São povos provenientes de uma região ali próxima ao Mar Negro, onde hoje fica a Romênia, o norte da Turquia, aquela região. Povos saíram dali, se deslocaram mais à esquerda, quando a gente está olhando para o mapa da Europa, né, e começaram a se fixar no sul da Europa, onde hoje nós reconhecemos como território grego. Esse período chama-se pré-homérico porque ele tem como referência um famoso escritor que surgiu depois. Então, vejam só, a história da Grécia aqui no seu início é dividida antes e depois de Homero, tá? Esse escritor, portanto, se chama Homero. O segundo período é o período homérico, que vai de 1200 a 800 a.C., tá? Então, nós estamos falando aí de 3.200 a 2.800 anos atrás, tá? Nesse período, as sociedades gregas, elas se organizavam em gênos. O que eram gênos? Eram conjuntos de famílias governadas por patriarcas. Eu estou falando de famílias de linha nobre, tá? São famílias que, de certo modo, comandavam ali a organização política nesse período. O patriarca geralmente era um homem mais velho que exercia autoridade sobre os demais membros da sua família, né? Era o famoso chefe, o pai de família, tá? O patriarca. Essas são as características básicas generalistas do período homérico. Depois do período arcaico, é um período de muitas transformações sociais, econômicas, políticas. O período arcaico, ele vai de 800 a 500 a.C. Essa data aqui, gente, na história da Grécia Antiga, ela é muito importante, porque quando nós entramos em 501, né, nós observamos transformações muito importantes, sobretudo no que se refere à política. É a partir do ano 500 a.C. que nós vemos se desenvolver a tal da democracia grega. Bom, no período arcaico, houve um crescimento populacional, houve a formação das famosas cidades-estado, é um conceito que nós vamos entender um pouquinho melhor daqui a pouco, né, que é muito falado, mas às vezes nós temos dificuldade em explicar do que se trata, então nós vamos nos preparar para isso na aula de hoje. É o período onde, dada essa expansão populacional, também houve a colonização de novas áreas, ou seja, é uma expansão do território grego. Com essa expansão, há um aumento da produção artesanal, né, produção de cerâmica, produção de materiais que são utilizados no dia a dia e também o aumento do comércio. Além disso, a ampliação do uso de moedas nas trocas comerciais entre as cidades. Essa última informação, apesar de parecer um pouco superficial e boba, ela vai ser muito importante. A ampliação do uso das moedas. Importante para quê, professor? Para o desenvolvimento da filosofia e para o desenvolvimento da política. Mas já eu chego aí. Vamos falar agora do período clássico. O período clássico, que está mais próximo já, né, que começa de 500 a 338 a.C., é um período em que as cidades-estado gregas disputaram entre si a hegemonia política e militar da região, sobretudo as cidades-estado de Esparta e de Atenas, talvez as mais famosas, né, para nós hoje em dia. É nesse período que acontece a famosa Guerra do Peloponeso, né, uma guerra que foi causada entre essas cidades-estado por disputa de poder. E no fim das contas, essa disputa de poder interna entre os gregos acabou enfraquecendo as duas cidades.
esse conflito famoso ele é contado por um historiador chamado Tucídides em um livro chamado História da Guerra do Peloponeso. Nós vamos falar sobre isso hoje também. E, por fim, nós temos o famoso período helenístico, que é um período que vai ser tratado na nossa terceira e última problema da aula de hoje. Nesse período, a invasão da Grécia por Felipe II, o rei da Macedônia. Felipe II é pai do famoso Alexandre o Grande. Então, quando Felipe morre, ele passa o poder para o Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande acaba conquistando as cidades gregas, que estavam enfraquecidas, e criando o famoso Império Macedônico, que foi gigantesco, grandioso. O império que saiu da Europa, chegou ao norte da África e foi até a Índia, lá na Ásia, não é? Então, um império gigantesco, muito grande. Vamos agora, a partir deste mapa, desta representação que nós estamos vendo aqui, falar sobre a famosa polis grega. Esse termo bastante famoso que nós utilizamos muito. Então, vamos começar observando o mapa e a partir deles eu vou falando sobre isso para vocês. Olha só, esse mapa é um mapa que tenta representar como era a ocupação do território grego por volta do século 12 a.C. Tá? Vocês já devem saber contar séculos, é uma coisa muito simples, né? Para você saber em que século você está, é só você pegar o ano e acrescentar um número a mais ao final. Então vamos supor assim, ó, o ano 1102. Tá? Que século que é? Nós vamos acrescentar o número 1 aqui no começo. Eu falei o final, mas é no começo. Então, mais 1. 11 mais 1 igual século 12. Essa regrinha de acrescentar o mais 1, ela não serve quando o final é 00. Por exemplo, o ano 1100 não é século 12, porque o final é 00. Quando tem o final 00, a gente só considera os dois primeiros números mesmo. Tá? Então, no século 12, o povo grego, isso que a gente chama de povo grego, ele era formado por outros povos que vieram de outra região. Que região? Essa região que eu falei para vocês lá do Mar Negro, que fica mais à direita aqui, né? Subindo aqui numa parte que não aparece no mapa. Então, esse povo, ele se desloca para cá, para essa região, e começa a ocupar essas áreas que estão coloridas aqui no nosso mapa. Os 4 povos básicos que deram origem ao povo grego foram, de acordo com a nossa legenda aqui, olha, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, que com o tempo passaram a ter a mesma cultura. Só que eles viviam em comunidades muito distantes uma da outra, sobretudo por causa da geografia do território. Vocês podem ver aqui no mapa que é um território muito acidentado, muito recortado, não é? Cheio de pequenas ilhas. Então isso dificultava a comunicação entre esses diferentes povos, entre esses grupos. Então, cada grupo basicamente acabou se alocando em uma parte do território que ficava, de certo modo, no pé das montanhas. Tá? Então, imaginem vocês, um grupo se assenta no pé de uma montanha, e aí tem uma montanha gigantesca, o outro grupo fica do outro lado, e aí dificulta a comunicação entre eles. Então, cada um desses grupos, ele tem que se desenvolver, se tornar autossuficientes, dar conta de prover as necessidades de si mesmo, porque se comunicar com esses outros grupos diante dessa dificuldade geográfica é complicado. Então é o seguinte, uma das explicações para a existência, para o desenvolvimento disso que nós chamamos de cidades-estado, é justamente esse aspecto geográfico. Por que nós falamos cidades-estado? Porque são cidades autossuficientes, que criam a sua própria moeda, que desenvolvem o seu próprio comércio, que criam o seu próprio sistema político baseado em leis próprias, estão entendendo? Então são cidades autossuficientes. Por isso que nós falamos cidades
Estado. Hoje, há ainda no mundo cidades com características semelhantes a essas, como, por exemplo, Singapura na Ásia e Mônaco na Europa, né? São cidades autossuficientes, além do Vaticano. O Vaticano é uma cidade-estado, de certa maneira, porque também é autossuficiente econômica e politicamente, tá? Então, é claro que vocês têm que guardar as devidas proporções, né? Não são sistemas exatamente iguais, tá? São aproximações que eu estou fazendo para facilitar a nossa compreensão. Então, essas cidades-estado funcionavam mais ou menos como hoje funciona a União Europeia. Vejam bem, o conjunto de cidades-estado na antiguidade formavam o que a gente chama hoje em dia de território grego. Mas na época, eles se chamavam de helenos. Eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. E aquele território, eles chamavam de Hélade, tá certo? É mais ou menos como funciona o sistema da União Europeia, né? O conjunto de vários países que se submetem a uma unidade supranacional chamada União Europeia, corresponde basicamente aí a esse trabalho que eu estou fazendo para elucidar isso para vocês. Vamos voltar ao quadro. Então vejam só, cada cidade-estado era um microestado. E a Hélade, que era o conjunto de todas elas, era esse estado supranacional, né? Mas vejam bem, os membros da Hélade, os helenos, ou os gregos, né, como nós nos habituamos a chamar, eles não se sentiam gregos pelo critério étnico. Eles se sentiam gregos, membros de uma mesma comunidade, a partir dos critérios culturais. Ou seja, a identidade da língua, da religião, dos costumes, enfim, é uma identidade cultural que fazia com que eles se sentissem gregos. E para eles era a cultura que diferenciava eles dos estrangeiros. Tá? Então, nesse mapa, nós conseguimos observar várias cidades-estado gregas muito importantes, como Esparta, que ficava aqui no sul do continente. Nós temos a cidade famosa também de Corinto, a região da Tessália, a cidade-estado de Delfos, a cidade-estado de Atenas, que ficava aqui na Península Ática. Península é quando o continente ele cria um bracinho, né? Isso é uma península. Então, cidade de Atenas e cidade de Esparta foram talvez as mais importantes cidades-estado da Grécia Antiga, tá certo? Então, essas cidades-estado, como elas eram independentes, os cidadãos que as habitavam, eles escolhiam os sistemas de governo que eles achavam melhor para si. Não havia necessidade de todas as cidades-estado terem o mesmo tipo de governo. Então, como eram independentes, as populações desses lugares escolhiam aquelas formas de governo e as leis que consideravam as mais adequadas para eles viverem, tá certo? E nós vamos falar um pouquinho desses sistemas de governo agora. Vamos ao quadro? Então, olha só. Eu selecionei 4 sistemas políticos básicos que existiam na antiguidade, na Grécia Antiga. Um deles era a monarquia, onde o monarca era responsável pelo controle militar, religioso e judiciário. Olha só como há um acúmulo de funções aqui, né? Esse monarca, que também é chamado de rei, de soberano, ele assume todos esses poderes para si. E ele podia governar sozinho ou auxiliado por um conselho de nobres. Havia também a aristocracia, né, que era quando o poder ficava restrito a algumas famílias poderosas, que geralmente eram grandes proprietários de terras, que tomavam o poder do monarca e passavam a governar, né? Então a terra, eu já expliquei para vocês, como basicamente todas essas civilizações antigas têm como base de sua economia o sistema agrário, os grandes proprietários de terra são pessoas muito influentes. Um terceiro tipo de governo é a tirania. Era o governo de um homem só, que assumia o poder por meio da força, mas não era necessariamente opressivo. Geralmente eram apoiados pela população contra o governo
aristocrático. Então, olha só, o conceito de tirania que está descrito aqui é um pouco diferente do uso que nós fazemos hoje em dia. É legal nós percebermos que até as palavras possuem uma história, não é? A ideia de tirania na antiguidade não era vista tão negativamente como nós a vemos hoje. O tirano era aquele que se predispunha a assumir o poder durante um curto período de tempo, só para as coisas se organizarem. Geralmente era assim. E óbvio que, né, num período de tumulto, de atribulação, às vezes ele exercia o uso da força. E por fim aqui nós temos a famosa democracia. Então, no sistema democrático, os cidadãos participavam das decisões por meio das assembleias. No entanto, prestem atenção, não eram considerados cidadãos as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos. Então, apesar de o termo democracia vir de duas palavras gregas, a primeira é demos, que quer dizer povo, e a segunda é kratos, que quer dizer poder. O povo aqui que exercia o poder eram apenas aqueles denominados cidadãos, nos quais não se incluíam mulheres, crianças, estrangeiros e nem os escravos. Então, se acredita que esse sistema democrático ele surgiu mais ou menos por volta do ano 468 a.C. Então, se arredonda ali para o ano 500, né? E ele surgiu designando, significando a participação de um grupo mais amplo de cidadãos nas decisões políticas. Só que essa democracia, que se consolidou sobretudo na cidade-estado de Atenas, né? Lá foi o berço da democracia, ela era diferente da nossa. Ela era direta e plebiscitária, enquanto a nossa, a democracia moderna, é indireta e representativa, ou seja, nós, cidadãos, escolhemos pessoas para falarem por nós no parlamento. E mais um detalhe importante é preciso ser dito aqui. Essa democracia ateniense, reforçando o que eu já disse, de jeito nenhum se referia à maioria, como é o jeito que nós, como é o sentido que nós damos hoje para esse termo, né? Mas apenas uma parcela da população. Vocês querem saber quantos por cento eram considerados cidadãos em Atenas nesse período aqui? Apenas 10% da população era considerada cidadã. Só que, gente, mesmo assim, esse sistema político ele foi importante. Por quê? Porque ele ajudou a quebrar um pouco o círculo aristocrático de poder, né? Então, mesmo que em 10%, ele acabou ampliando um pouco mais as formas e o exercício do poder, criando um novo princípio estatal, né? Então, olha só essa estatística que eu vou anotar aqui para vocês. Então, eu fiz uma colinha aqui para mim, vou mostrar. Nesse período, né, no século V, em Atenas, existia 30 mil cidadãos, tá? Que correspondiam a esses 10%. Existiam 120 mil familiares desses cidadãos, ou seja, a esposa de um cidadão ela não é considerada cidadã, mas ela é familiar dele. Existiam cerca de 50 mil estrangeiros e olha só, cerca de 100 mil escravos. Era uma sociedade escravocrata. E é interessante, né? Porque é um lugar que conseguiu manter uma correspondência entre a democracia e a escravidão. Um pensador, um filósofo chamado Aristóteles, por exemplo, que refletiu sobre a democracia, ele era favorável à escravidão, porque ele acreditava que cada pessoa estava predisposta a uma atividade, né? Então, esse sistema, ele beneficiava também essas pessoas que
tinha a oportunidade de gozar de um pouco mais de tempo para refletir sobre as coisas. Então, olha só, nessa conta, nós temos, juntando tudo isso daqui, 300 mil habitantes, dos quais só 10% eram considerados cidadãos. Tá? Então, a novidade também dos gregos foi essa existência aí, a coexistência da chamada democracia com esse sistema escravocrata. Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui para vocês é que, além de a democracia antiga ser diferente da nossa, a escravidão antiga também era diferente. Quem basicamente era escravo em Atenas na antiguidade? Prisioneiros de guerras ou pessoas que não conseguiam saldar as suas dívidas. Tá? Então, essa questão de escravo de acordo com cor de pele é uma coisa tipicamente moderna, que não se aplicava na antiguidade. Tá? E além disso, né, alguns relatos de estudiosos importantes dizem que, ao contrário do que a gente imagina, não era permitido também bater severamente em escravos na antiguidade, porque aparentemente eles não se diferenciavam muito dos homens livres pobres e nem dos metecos, como eram chamados os estrangeiros. Então havia um tratamento menos violento, né, sem deixar de considerar a violência de ser considerado propriedade de alguém. Tá? Então, dito isso, acho que nós temos subsídio já para tentarmos dar algum encaminhamento para a nossa situação problema número 1. Vamos ao quadro. Então, olha só, ao trabalhar o conceito de democracia, é importante apresentar aos estudantes os atributos mais conhecidos da democracia ateniense, em especial em relação à forma como o conceito de cidadania é restritivo, ou seja, não é todo mundo que é cidadão. Aproveitando para expor os diversos matizes que ora opõem e ora aproximam a antiguidade e a modernidade. Mas esse exercício que nós estamos fazendo de comparação. E aí, diante disso, eu quero que vocês assistam o vídeo a seguir. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos ao quadro, então, para conhecermos a nossa segunda situação problema. Olha só, uma das mais importantes características do professor de história é a sua habilidade em utilizar o conhecimento prévio dos alunos como pano de fundo para ensinar contextos e conteúdos mais complexos. Desse modo, na sala de aula, pode-se explorar o conhecimento dos alunos sobre a Grécia Antiga por meio de produções cinematográficas e jogos. Então, novamente, o nosso livro didático ele propõe um trabalho com materiais cujo uso didático aproxime os alunos dos conteúdos historiográficos que vão ser trabalhados. E no caso da história grega, que nós estamos vendo aqui, os jogos e os filmes podem muito bem ser utilizados para esse fim, né? Então, nós vamos observar agora elementos sobre o desenvolvimento da filosofia, da política e da história na Grécia Antiga, buscando perceber os legados dessas áreas de conhecimento. E depois nós vamos problematizar também esta questão. Então, acompanhem comigo. Vamos falar sobre a origem do pensamento filosófico. Os primeiros filósofos surgiram durante o período arcaico da história grega, que vai do século 8 ao século 6 a.C., que foi uma época de grandes transformações sociais e políticas,
como o advento, ou seja, o surgimento das cidades-estado, que desenvolveram um alto nível de independência, ou seja, tinham liberdade e autonomia política e econômica. Foi um período também de desenvolvimento do comércio e o consequente movimento de colonização, ou seja, de expansão do território grego. Então, nós vamos começar falando sobre o pensamento filosófico, que é uma área de conhecimento, inclusive, muito importante para nós, historiadores. Tanto que há, inclusive, um ramo da história que nós chamamos de filosofia da história, que vai pensar o modo pelo qual nós produzimos valores, nós produzimos conceitos e vai refletir sobre o modo de fazer historiográfico, entre outras coisas. Então, olha só, para nós observarmos como o pensamento filosófico surge, nós temos que perceber também o que existia antes dele. E o que existia antes do pensamento filosófico, na Grécia Antiga, era a chamada consciência mítica. Pessoal, eu estou falando basicamente do quê? Filosofia e mitologia são formas de tentar conhecer, dar uma interpretação sobre o mundo. Então, o conhecimento científico, que é tão utilizado hoje em dia, inclusive por nós da academia, né, nós tentamos nos aproximar de conhecimentos científicos em áreas ou outras, né? Não sei se talvez esse é o caso da história, mas há uma discussão grande nesse sentido, nós falamos disso na primeira aula. A filosofia e a mitologia são tentativas de explicar e entender o mundo, porque naquela época não havia outras maneiras de conhecer o mundo, como a maneira científica, por exemplo. Então, mitologia, que é como nós chamamos a religião antiga dos gregos, e também o pensamento filosófico, são basicamente maneiras de tentar interpretar o mundo. E nós vamos tentar entender isso agora. Vamos voltar ao quadro. Então, olha só. A passagem disso que nós chamamos de consciência mítica para o pensamento filosófico foi resultado de um lento e sólido processo de transformação e forneceu base para o desenvolvimento da reflexão do ser humano diante do mundo. É o que eu falei para vocês. O ser humano ele tenta entender o mundo e para isso ele precisa refletir, pensar sobre o mundo. E nesse processo, a consciência ela cresce, ela se amplia, tá? Então, no livro didático, ele até problematiza essa questão aqui, porque antes a historiografia entendia que a filosofia ela surgiu do nada. Alguém teve uma sacada do dia para a noite e criou-se com isso a filosofia, mas não. Estudos comprovam, né? Que o surgimento da filosofia é resultado de um processo bastante lento e sólido de transformação na maneira de ver o mundo. Então, olha só, enquanto as pessoas pensavam de maneira mítica, interpretavam o mundo a partir dos mitos, essa era uma visão cosmogônica, né? Ou seja, a explicação mítica sobre o universo. A origem do cosmos, tá? Então, o cosmos, o universo, era explicado a partir dos mitos. Eu já vou me aprofundar mais sobre isso. E nessa passagem da consciência mítica para o pensamento filosófico, nós começamos a observar que o universo ele não vai mais ser explicado a partir do mito, mas sim a partir da lógica, a partir da observação da realidade. Tá? Então, nós temos uma transformação na maneira de ver o mundo. Pessoal, costuma-se muito relacionar a mitologia como uma maneira falsa de pensar o mundo, uma maneira não verdadeira de pensar o mundo. Tende-se a desqualificar o pensamento mítico, mas não era bem assim. Vejam bem, se imaginem na Grécia Antiga, em um lugar, em um período em que você não tem argumentos científicos para explicar por que uma bola de fogo surge no céu em uma parte do seu dia, porque ela desaparece e surge no lugar dela uma outra esfera.
Você não consegue explicar isso a partir do movimento de translação, de rotação da Terra, dos ciclos celestes, porque você ainda não desenvolveu esse tipo de observação, esse tipo de conhecimento. Então, para os seres humanos se sentirem mais confortáveis nesse mundo que é amedrontador, eles criam essas histórias que nós chamamos de mitologia. Então, uma das histórias míticas para explicar por que o Sol, aquela esfera, aquela bola de fogo surge no céu, era a explicação de que o deus Apolo, uma das divindades gregas, né, eles acreditavam em vários deuses, cada deus servia a um pedacinho do mundo, a uma especificidade. Então, o deus Apolo, todos os dias, trazia em sua carruagem essa bola de fogo que dá vida ao mundo, e à noite, essa bola de fogo ela era coberta por uma outra divindade chamada Morfeu, que vinha com a sua coberta e cobria o mundo inteiro para permitir que as pessoas descansassem sem a luz forte do sol. Então essas explicações míticas, elas são, sim, baseadas no dia a dia, baseadas na experiência, e eram o que de melhor esses seres humanos da antiguidade grega conseguiam fazer para explicar o mundo. E essas mitologias, elas deram origem, inclusive, a formas de comportamento, né? Então, o mundo é muito curioso, o mundo é muito amedrontador, as coisas acontecem e o ser humano, desde então, sente a necessidade de explicar o que acontece no mundo. Então, quando ele vê o fruto de uma árvore caindo no chão, apodrecendo, e dela uma parte que havia dentro entra, fecunda o solo, e dela surge uma nova planta que vai crescer, dá novos frutos. Isso precisa ser explicado para esses seres humanos se sentirem melhor, mais confortáveis nesse mundo amedrontador. De certo modo, é isso que a gente faz até hoje. Nós procuramos explicar o mundo, explicar as coisas, óbvio, que a partir de uma outra referência atual, né? Mas justamente para nos sentirmos mais confortáveis diante do mundo, tá certo? Então, dando continuidade, vamos voltar ao quadro. E aí eu quero mostrar para vocês quais foram as condições históricas que permitiram o surgimento da filosofia. Algumas novidades surgidas nesse período arcaico ajudaram a transformar a visão que o homem mítico tinha do mundo e de si mesmo. São elas as transformações que ajudaram ao surgimento da filosofia. As viagens marítimas. Por quê, professor? Porque as viagens marítimas, elas permitiram que os gregos descobrissem, né, entre aspas, que os lugares que os mitos diziam que eram habitados por deuses, heróis, titãs, monstros, no fim das contas eram ou inabitados ou habitados por outros humanos. Então essas viagens, elas proporcionaram uma desmistificação do mundo. Ou seja, pensamentos de ordem mais sobrenatural foram sendo aos poucos abandonados, né? É mais ou menos o que acontece com a gente quando nós vamos crescendo. Quando nós somos crianças, nós temos, eu vou falar a palavra mais porque alguns ainda têm, né? Mais medo de escuro. Na medida em que nós vamos percebendo, né, que não há nada de perigoso quando se apaga a luz, nós vamos desmistificando a nossa ideia sobre o nosso quarto. Então, a partir disso, o mundo ele passou a exigir uma outra explicação diferente da explicação que era oferecido pelos mitos. Tá? Além disso, a incorporação do calendário. Por quê, professor? Por que isso contribui para o surgimento da filosofia? Porque o calendário, que é uma forma de calcular o tempo, segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos importantes que se repetem, ele revelou uma capacidade muito grande do ser humano, que é a capacidade de abstração. Pensamento abstrato. O que é abstrato? Basicamente, abstrato é aquilo que você não consegue pegar com as mãos, não é? É aquilo que está no campo da mente, do pensamento. Então, essa percepção da passagem do tempo como algo natural e não divino, foi também uma transformação no jeito de pensar o mundo. Aí eu vou pular aqui o surgimento da moeda, porque eu quero dar um pouco de ênfase nisso. A utilização da escrita alfabética também foi um elemento importante, né?
porque a utilização da escrita, ela acabou gerando um novo esforço mental das pessoas, porque quando você escreve algo, você precisa ter uma postura diferente daquela de quando você só fala, não é? Porque quando você fala, você não é tão cobrado como o que você fala fica registrado em palavras no papel. Então, como a escrita, ela fixa a palavra e, consequentemente, fixa a sua interpretação do mundo, ela necessita de um pouco mais de rigor, de um pouco mais de clareza. Então, a utilização da escrita, ela acaba estimulando o espírito crítico das pessoas, tá? E assim, a lei escrita e depois o desenvolvimento, o nascimento da política, que eu já vou enfatizar também com vocês. Em relação à maior utilização ou ao surgimento da moeda, também se refere a essa questão do pensamento abstrato, né? Por quê? Vejam só, apesar de hoje em dia esse processo de utilizar moedas parecer para nós algo banal, cotidiano, é um grande exercício de abstração. Então, eu emprestei aqui do meu colega Carlos uma cédula. O Carlos está sempre com dinheiro na carteira. Ele me emprestou essa cédula de R$5. Para nós é muito claro para que serve, com que nós conseguimos adquirir com esse pedaço de papel colorido, que não é de tão boa qualidade, mas é bastante colorido e chama atenção. Eu preciso que, para entender o pensamento abstrato, vocês tenham consciência de que isso, no fim das contas, é só um pedaço de papel. Valor é nós que atribuímos a esse pedaço de papel, né? E é um valor variável, né? Há algum tempo nós conseguíamos comprar dois refrigerantes, uma coxinha, hoje está mais difícil, porque o valor atribuído a esse pedaço de papel, ele muda. Vejam só, o comércio antigamente era feito a partir do que nós chamamos de escambo. O escambo, ele não utiliza abstração, ele utiliza peças correspondentes. Então, no escambo, se eu tenho um pedaço de pernil de porco e eu estou precisando de batata, eu vou trocar o pernil por um saco de batata de tamanho correspondente à quantidade de pernil. Vou fazer a troca, na orelha, né, como se costuma dizer. Mas quando a moeda ela é introduzida, nós precisamos ativar ainda mais o nosso pensamento abstrato. Por quê? Porque a troca não é mais correspondente. Nós vamos pegar um pedaço de papel que não se come, né? E nós vamos dizer que esse pedaço de papel corresponde a um pedaço de pernil. Então, olha só como, no fim das contas, esse gesto que para nós hoje é banal, ele foi muito importante para ativar a abstração, ativar o senso crítico das pessoas, tá? E aí vamos voltar ao quadro agora para continuar explorando essas características. Eu vou me aprofundar aqui nessas condições históricas, falando mais sobre a escrita alfabética, né? A escrita alfabética, que é essa que utiliza letras, né, ou fonéticas, que era diferente dos hieróglifos que os egípcios usavam, por exemplo, né? O hieróglifo é o quê? O hieróglifo é um desenho que corresponde a um objeto. Aqui, no caso da escrita alfabética, o buraco é um pouco mais embaixo. Para nós também isso é cotidiano, né? A gente bate o olho em alguma frase e identifica rapidamente o que está querendo ser dito. Mas veja só como relacionar um som formado por duas letras, o K, e relacionar esse som a um objeto é algo que também exige abstração. Então, a escrita alfabética supunha que não se representasse uma imagem da coisa que estava sendo dita, mas uma ideia dela, não é? A partir da linguagem, a gente sabe do que nós estamos falando. Quando eu junto 3 letras, o C, o A, o S e o A, a partir delas, eu crio fonemas, sons, que formaria o som casa. Nós criamos uma ideia do que essas 3 letras formam. Vejam só, isso é banal, mas é um exercício que há um tempo atrás exigiu muito do nosso pensamento, da nossa abstração. A escrita, portanto, aparece como uma possibilidade maior de abstração, uma reflexão da palavra que modificou a própria estrutura do pensamento. E na Grécia, a escrita ela surgiu por influência de um outro povo antigo, dos fenícios.
Eu já falei para vocês que os povos antigos eles trocavam mercadoria, mas também trocavam cultura. E já no século 8 a.C., a palavra escrita já era publicada em praça pública e estava sujeita à discussão e à crítica, ou seja, a escrita estava dessacralizada, ou seja, ela não pertencia mais a uma classe, né? A classe dos escribas, que só eles sabiam do que estava sendo tratado ali. Na Grécia Antiga, as leis são colocadas em praça pública. E como elas estão fixadas, as pessoas, como mostra essa imagem, como representa essa imagem, elas leem o que está escrito, discutem o que está escrito, e isso acaba contribuindo para o aprofundamento do espírito crítico e, consequentemente, para o pensamento filosófico. Além disso, gente, quando você escreve alguma coisa e torna essa coisa pública, você permite que as pessoas retomem depois, posteriormente, o que foi escrito. E você propicia a essas pessoas um distanciamento do vivido e o confronto das ideias. E, a partir disso, a ampliação da crítica. É o que nós, historiadores, fazemos quando nós pegamos um texto que foi escrito por um historiador no passado e que se encontra disponibilizado para nós. Não é? Nós retomamos o que foi escrito há algum tempo atrás, nós estamos distante do período em que foi escrito e aí nós conseguimos confrontar ideias, nós conseguimos ampliar a crítica, a reflexão. Olha só que interessante que é esse processo, né? Então, essa imagem, ela representa bem a questão do discurso público, né? Pessoas conversando sobre abstrações. Tá? Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do que nós chamamos de política. A invenção da política ela vai introduzir aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia. Então, olha essa imagem, as pessoas estão aqui também conversando sobre abstrações. Foram os gregos que pela primeira vez começaram a relacionar um pensamento político. E o que é pensamento político? É um pensamento sobre a sua vida pública, sobre a vida na polis, sobre a vida na cidade-estado grega. Foram eles que começaram a relacionar o pensamento político à ação na cidade, né? E eles tentaram, a partir disso, ordenar a vida deles de acordo com uma série de princípios, ou seja, aquelas regras de convivência, as leis que haviam na cidade, né? Então, as leis são nada mais do que regras de convivência para permitir com que as coisas aconteçam com maior harmonia. Então, a política que surge a partir da reflexão sobre as coisas, da discussão sobre pensamento abstrato, ela estimulou um pensamento e um discurso público que passou a ser ensinado, que passou a ser transmitido, comunicado e também discutido publicamente. A ideia de um pensamento que todos podem compreender e discutir, que todos podem comunicar e transmitir, é fundamental para o surgimento da filosofia. Então, observem, a vida na cidade grega na antiguidade era profundamente política. As pessoas que participavam da vida pública eram chamadas de políticos. Aqueles que vivem na polis e discutem a polis. O termo política, inclusive, é proveniente do termo polis. Se refere, portanto, à vida pública na cidade. Ou seja, tudo que acontece na cidade é interesse de todos os cidadãos, mesmo que esteja restrito aos 10% no caso da cidade de Atenas. Já aqueles que não participavam da vida política eram chamados de idiotés. Olha só que interessante a origem desse termo, né? Hoje esse termo também se transformou, a gente aplica em outros contextos, mas ele tem essa origem aí, para quem não estava nem aí para as regras de convivência, para a discussão a respeito da vida pública. Pessoal, além do pensamento filosófico e também do pensamento político, nós vemos na Grécia Antiga o desenvolvimento do pensamento historiográfico, sobretudo com dois historiadores bastante famosos. O primeiro, Heródoto, o segundo, Tucídides. Então, o Heródoto, que é considerado, o pai da história,
ele dizia que a história deve ser um relato racional e agradável, né? A preocupação dele é em contar o logos, ou seja, a razão dos acontecimentos. Ele fala também que o seu trabalho é uma investigação daquilo que se vê e daquilo que se ouve. Eu já vou explorar isso mais. Ele quer lembrar os grandes feitos, por isso que ele escreve histórias, e também ele busca as causas dos acontecimentos. Então, enquanto a nossa ideia de história atual ela tem a ver com uma área do conhecimento bem delimitadinha, por o Heródoto, a história ela tinha um sentido mais amplo. Né? Significava para o Heródoto aquele que viu, aquele que testemunhou, né? Para que com o tempo a memória, a lembrança dos grandes acontecimentos, ela não fosse esquecida. Então, vejam só, enquanto o Heródoto, que é esse que está representado na imagem, né? Nessa representação de uma estátua, enquanto ele narrou, por exemplo, as guerras médicas lá entre os gregos e os persas, ele quis contar aquilo que ele viu quase que como um relato de viagem. Então, o Heródoto, ou ele falava daquilo que ele mesmo viu, ou daquilo que ele ouviu falar, né? Ele privilegiava, portanto, o Heródoto, o testemunho. Aquilo que era contado, aquilo que era narrado, aquilo que era considerado agradável e digno de ser lembrado para a posteridade. Tá? E essa questão do testemunho histórico, ela traz uma primeira diferença muito importante em relação àqueles relatos míticos, né? O Heródoto, ele só queria falar daquilo que podia ser visto, daquilo que podia ser escutado, né? E aí nós temos que lembrar que a consciência mítica ela se referia a um tempo mais anterior, não necessariamente daquilo que foi visto ou ouvido. Tá? Então, o Heródoto ele estava preocupado com uma narrativa que fosse informativa e que fosse agradável, e que, de certo modo, englobasse os aspectos da realidade que ele considerava aí importantes, né, para serem lembrados, os grandes feitos. E o Heródoto ele não tinha nenhuma restrição a um objeto de pesquisa, né? Ele falava de muitas coisas diferentes, né? Ele falava sobre a tradição de povos distantes, não gregos, ele falava sobre as enchentes do rio Nilo, ele foi visitar o Egito, ele falava das razões das derrotas militares, então os assuntos dele eram os mais variados. Já o Tucídides pensava um pouco diferente, né? Para o Tucídides, a história busca as causas imediatas, é escrita pensando em ser perene, ou seja, ser lida muito tempo depois, né, do tempo em que foi escrita, e se entende que a história ela busca a verdade como se fosse uma espécie de tribunal. Como assim, professor? Vejam bem, o Tucídides, que é esse que está representado aqui nessa tela agora, a ideia dele era escrever um texto mais sério do que o do Heródoto, mais objetivo e mais argumentativo, sem o uso da emoção, né? Então, além disso, ele era muito desconfiado em relação à memória. O Tucídides achava que o relato das pessoas ele era meio frágil, meio falho, né? Inclusive porque as pessoas vão contar as suas memórias privilegiando aquilo que elas querem, né? Então, para ele, isso era um problema. Por isso, ele acreditava que a memória não servia para garantir a fidelidade do relato ao que tinha acontecido mesmo, né? Então, por isso, quando ele escreveu a famosa História da Guerra do Peloponeso, que eu já citei na aula de hoje, que foi uma guerra entre Atenas e Esparta, ele dizia que era o seu dever contar os acontecimentos da guerra com base em uma investigação detalhada, com base em uma narrativa coerente e lógica, que nos convencesse, vejam só, das hipóteses, das interpretações que ele fazia, né? As interpretações das causas desses objetos que ele estava estudando. Basicamente, gente, o que ele fazia, o Tucídides? Ele recolhia fontes, relatos, ele mesmo filtrava esses conhecimentos e escrevia como se o relato dele fosse o mais verídico de todos.
E ele não apresentava para nós fontes em relação a esses relatos. Esse método de apresentar fonte como uma prova para aquilo que está sendo dito é uma coisa muito moderna, é uma coisa do século XIX. Então, o Tucídides buscava uma reconstituição histórica e crítica dos acontecimentos, baseada na racionalidade, na busca pela verdade e na escolha das palavras certas ali no seu texto. Então ele tentou fazer uma narrativa lógica, uma narrativa coerente que nos convencesse da interpretação que ele mesmo fazia, como se a inteligência dele já tivesse decidido por nós a versão mais racional e verdadeira para a gente acreditar. Então, por outro lado, o tipo de história que o Tucídides produzia, ele nos impede de ver outras perspectivas sobre os eventos que ele narrou, né? Então, enquanto Heródoto ele contava inúmeras histórias, também pelo próprio gosto de contar, né? Ele queria fazer um relato, uma narrativa agradável. O Tucídides, por outro lado, ele tentou construir uma historiografia racional e definitiva sobre os acontecimentos, né? Sem deixar se levar pelo prazer e pela emoção da narração. Por isso, essa ideia de verdade como um tribunal. E quem é o juiz? O próprio historiador aqui, Tucídides, tá? Há um texto bastante interessante sobre essa problemática, essa diferença entre o Tucídides e o Heródoto. Anotem aí, eu vou falar o nome para vocês. É um texto curto, tá? Que vocês encontram facilmente na internet. Se chama O Início da História e as Lágrimas de Tucídides. Então procurem esse texto, é um texto bem interessante que pode contribuir para aprofundar essa problemática, né? Do início da história e da diferença brusca mesmo que foi a proposta de história do Heródoto e a proposta de história do Tucídides, que serviram, claro, como legado para toda a historiografia posterior, né? Inclusive essa que está sendo ainda descrita, que vai ser desenvolvida também por vocês, né? Além de professores, vocês serão obrigatoriamente pesquisadores, tá certo? Então, dito isso, nós vamos agora tentar apresentar alguma solução para a nossa segunda situação problema. Então nós percebemos que há inúmeros aspectos surgidos na Grécia Antiga que se fazem presentes em nosso cotidiano. E vocês, como professores, podem apresentar aos alunos obras extracurriculares por meio das quais é possível conhecer a filosofia, a história, a mitologia e também, é claro, a política, né? Ao mesmo tempo em que se divertem e aprendem. O caso dos filmes, o caso dos jogos. E é importante enfatizar, claro, a complexidade da consciência mítica. Nós temos que parar de ensinar mitologia nos referindo a uma maneira de conhecer o mundo menos complexa e menos importante. E então vamos para o nosso próximo vídeo. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Então vamos ao quadro para conhecermos a nossa terceira e última situação-problema. Como professor de História, elabore soluções para desenvolver criticamente o tema Relações Culturais junto a seus alunos para uma aula sobre o período helenístico. Vejam que naquela linha do tempo que nós observamos no início da aula, eu citei para vocês já o famoso período helenístico. Então, por que a situação problema pede para vocês relacionarem ele ao tema de relações culturais? Porque, vejam bem,
o período helenístico é um período que se caracterizou sobretudo por isso, né? Ele é um período da história da Grécia Antiga em que Alexandre o Grande, que foi rei da Macedônia, inclusive é curioso que Alexandre o Grande foi educado pelo filósofo Aristóteles. O Alexandre o Grande foi um grande conquistador, né? Ele expandiu muito o território grego, que passou a ser chamado, então, de Império de Alexandre o Grande ou Império Helênico. E nesse período ficaram muito famosas as trocas culturais que Alexandre o Grande estimulou entre os gregos, os macedônios e os demais povos conquistados. Tá? Então, os cerca de 300 anos do período helenístico, que vai da conquista da Grécia pelos macedônios até a ascensão do poder romano, foi marcado por vários eventos: a conquista da Ásia por Alexandre o Grande, a fundação de diversos reinos helênicos na Ásia, as múltiplas relações estabelecidas entre a cultura grega e os locais. Então, primeiro, eu preciso dizer que esse termo é um termo historiográfico que foi criado por este cara aqui, o Johann Gustav Droysen, um historiador do século XIX, né? Ele foi uma pessoa muito importante para os estudos da Grécia Clássica, né? Contribuiu muito para a compreensão desse período, porque até então se acreditava que esse período que vai do final da Grécia Clássica, que é quando há o desenvolvimento da democracia em Atenas, até a ascensão do Império Romano, fosse um período sem muita relevância. Mas os estudos do Droysen mostraram para nós que esse período que ele chamou de helenístico foi muito importante, inclusive para a gente falar da famosa helenização, que correspondeu aí à ampliação do mundo grego, mas também ao estabelecimento de relações culturais muito intensas com os povos conquistados. Tá? Mas aí nós temos que observar também que ao final desse período helênico, né, e vocês podem observar características desse período em uma produção cinematográfica chamada Alexandre, que aborda esses aspectos. É claro, lembrando, nós temos que fazer uma leitura sempre problematizada dessas fontes. Mas esse filme ele acaba mostrando aí essa iniciativa do Alexandre o Grande de estabelecer relações culturais com os povos conquistados. Ao invés de impor a sua cultura, ele preferia então uma mescla da sua cultura com a cultura estrangeira, diferentemente do que havia acontecido até então. Pessoal, ao fim desse período helenístico, nós vemos o enfraquecimento desse império que foi construído por Alexandre o Grande, sobretudo depois da sua morte, um império muito vasto que se enfraqueceu. Com o enfraquecimento desse território macedônico, alexandrino, nós começamos a observar a ascensão, o crescimento, o desenvolvimento de uma cidadezinha que ficava localizada lá no meio do território que hoje nós chamamos de Itália. Eu estou falando de Roma. Roma, que de uma povoação se transforma em uma cidade, e de uma cidade se transforma em um grande império da antiguidade. Roma, portanto, vai ser o tema da nossa próxima aula, o Império Romano, a República Romana e também o período monárquico da história romana. 3 formas de governos diferentes em um mesmo lugar. Então, para encerrar a aula de hoje, nós vamos problematizar essa questão da helenização do mundo, que ocorreu, sobretudo, a partir de Alexandre o Grande. Eu convido vocês, então, vamos voltar ao quadro, para pensar sobre isso. Você poderá propor reflexões aproximando o tema das trocas culturais com questões atuais relacionadas aos intercâmbios culturais contemporâneos, bem como problematizar a aversão às práticas culturais de outros povos, né? De certo modo, é isso que nós chamamos de xenofobia, que é um tema atual bastante relevante, então você pode fazer esse trabalho aí de aproximação com esses elementos da antiguidade.
Tá? Então, o período helenístico ele se caracterizou por essas trocas culturais, foi um período bastante intenso. O Droysen ele foi um pesquisador muito importante para os estudos dessa antiguidade grega, porque ele contribuiu, sobretudo, para essa questão que eu falei para vocês aí, da importância para esse período, após o desenvolvimento da democracia em Atenas, até a ascensão de Roma, e além disso ele foi o primeiro historiador a dar vida a uma biografia nos moldes científicos, que era o que estava se propondo, se pensando no período em que ele viveu, né, e desenvolveu a sua historiografia, uma biografia sobre Alexandre o Grande. Então, no período em que ele escreve, ele está inserido em uma área da historiografia, em uma corrente historiográfica que nós chamamos de historicismo, que estava de mãos dadas com o que vocês vão conhecer posteriormente nas disciplinas de teoria, aos positivistas. Então, hoje há muitas críticas em relação à metodologia dessas formas historiográficas, mas no contexto ele foi muito relevante, muito importante, porque ele tentou dar uma cara e deu realmente grandes contribuições para o estudo desse período, né? E por fim, ele acabou dando uma imagem positiva para esse período, né? Ele ressaltou a importância do período helenístico ser um período de alargamento das fronteiras, do mundo conhecido, um período de união de alguns povos com a cultura grega, né? Preparando o caminho, inclusive, para o cristianismo que se desenvolveu posteriormente no Império Romano. Pessoal, nos encaminhando para o final da nossa aula, eu quero propor aqui para vocês uma provocação, né? Lembrando que o incômodo, a provocação ela é sempre fundamental porque ela nos ajuda a criar, ela nos dá força, impulso para criar. A pergunta que eu vou deixar hoje é: qual a importância do estudo dos antigos gregos para a sociedade contemporânea? De certo modo, nós abordamos essa questão na aula de hoje, que é uma questão bastante relevante, e, dito isso, apresento a vocês algumas biografias que me ajudaram a preparar a aula de hoje. Nós temos um livro clássico sobre a Grécia Antiga, sobre as formas culturais e educacionais dos gregos, chamado Paideia, 100 textos de história antiga, organizado por Jaime Pinsky, Filosofando, Introdução à Filosofia, que vai nos ajudar a compreender o surgimento dessa área do conhecimento, Dicionário de Conceitos Históricos, que sempre oferece conceitos muito bem trabalhados. O livro História Antiga, do Norberto Luiz Guarinello, que de certo modo é a base do nosso livro didático. Grécia Primitiva, Idade do Bronze e Idade Arcaica, do Moses Philem, um estudo bastante original da Grécia Antiga. 2 obras literárias, a Odisseia e a Ilíada, do Homero, que apresentam, sobretudo, como transcorreram a guerra entre gregos e troianos. Temos também o Dicionário da Civilização Grega, do Claude Mosé. Além disso, alguns filmes. O filme Ágora. Esse filme, Percy Jackson, ele aborda elementos da mitologia grega, é um bom recurso de aproximação com alunos em sala de aula. O filme que eu citei para vocês, Alexandre. O filme Troia, que se baseia nesse livro do Homero que eu mostrei para vocês, bem como o filme Odisseia, o filme 300, que a partir de uma linguagem um pouco diferente mostra o conflito entre gregos e persas, o desenho Hércules e também um jogo de videogame chamado Assassin's Creed Odyssey, que também mostra esses aspectos e serve muito bem para aproximar os alunos dessas temáticas e dessas problemáticas da antiguidade, se bem trabalhados de forma crítica e reflexiva. Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais essa noite. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Encontro vocês para a nossa última aula na semana que vem. Fiquem agora com o vídeo de encerramento da nossa aula de hoje. Um abraço.
Democracia foi criada pelos gregos e permanece até hoje como um dos regimes políticos mais comuns no mundo, não é mesmo? O sistema democrático, longe de representar toda a Grécia, apenas vigorou durante os séculos IV, V e VI a.C. em Atenas, e mesmo assim, com notáveis diferenças em relação ao atual entendimento de democracia. Embora a Grécia seja considerada o berço da democracia, este regime vigorou apenas durante um recorte específico no espaço e no tempo gregos. Assim como há profundas diferenças entre a democracia helênica e a atual. Na Atenas clássica, os cidadãos podiam participar das assembleias, porém, apenas os homens maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, eram considerados cidadãos, excluindo assim jovens, mulheres e escravos. A própria existência da escravidão em um regime dito democrático no mundo contemporâneo é inconcebível. Mas ainda hoje, há diversas formas de exploração do trabalho. Além da democracia, o advento da filosofia na Grécia é outro fenômeno importante estudado pelos historiadores. O filólogo e historiador francês Ernest Renan, por exemplo, propôs o conceito milagre grego para explicar o surgimento da filosofia e das cidades na Grécia Antiga. Segundo Renan, esse surgimento era inexplicável, insondável e ahistórico. Ou seja, um advento próprio dos milagres, e que só seria possível pela singularidade e superioridade dos gregos, daí o termo milagre grego. Embora esse conceito tenha se tornado muito popular durante o século XIX até meados do século XX, ele vem sendo criticado de diversas formas pela historiografia moderna. Essa crítica enfatiza o contexto político e as influências de outros povos do Mediterrâneo e do Oriente como fundamentais para o advento da filosofia. O conceito helenização também é muito importante para o entendimento da história antiga. Proposto pelo historiador alemão Johann Gustav Droysen, o conceito helenização também teve bastante prestígio no século XIX até meados do século XX. Esse conceito está relacionado à adoção de costumes gregos pelos povos da Ásia após o período das conquistas de Alexandre. Segundo o historiador, esses locais teriam assumido completamente a cultura helênica, tornando-se gregos em alguma medida após perceberem como a cultura dos helenos era superior. Esse conceito também tem sofrido críticas que evidenciam as diversas formas de resistência à cultura grega que houve em territórios como a Palestina e o Egito, assim como o caráter eurocêntrico da ideia de helenização. A Grécia Antiga tem forte peso em nossa forma de pensar e sedimentar uma ciência. Mas é importante lembrar que os conceitos tidos como verdades também são questionáveis. Pesquise mais sobre a história antiga. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!